Oi, gente! Estamos no nosso segundo dia dessa incrível jornada e hoje eu vim aqui especialmente falar com vocês sobre as 4 direções e a nossa consciência cósmica. Bom, antes de começar a falar sobre isso, eu cheguei nessas 4 direções da consciência cósmica pelo fato de ter ido um tempo visitar o Peru e ter tido contato com esses povos andinos, onde eles trazem muito forte a conexão com o meio, com a natureza, a conexão com o grande espírito que eles chamam. E esses povos andinos têm essa conexão muito grande, né? Também nos deixaram a nós o xamanismo, que para nós aqui nós temos como xamanismo. E então foi através desse contato lá que eu retornei ano passado e eu comecei a olhar de uma outra forma para alguns pontos. E começou a chegar forte sobre pesquisar e buscar, e é onde eu cheguei nessas 4 direções, que eu achei algo incrível. E também ao mesmo tempo perceber que essas direções são uma parte da nossa consciência, uma parte de nós, nesses momentos da nossa jornada, nessas direções de rumos de vida, no nosso desenvolvimento, que foram ficando, que foram sendo deixadas, que foram às vezes ficando como adoecimentos ou incômodos, ou às vezes até alegrias, né? E sabedorias, e fazer esse alinhamento com essa conexão, com esses lados que nós vivemos, nós passamos, nós transitamos, é muito benéfico a nós, porque nós possamos restituir o nosso poder, nos reconstituir totalmente na sabedoria que existe dentro de cada um de nós. Então, quando eu sentei aqui para poder trazer para vocês, essa presença veio para poder falar um pouquinho mais sobre essa questão dessas direções, dessa consciência cósmica, e eles trouxeram para nós que o ponto mais importante deles, essa conexão, foi essa conexão com a grande natureza, com esse todo. E eles falam conexão com a natureza, e não é no sentido material, eles tinham muito forte essa conexão, não no sentido material, que significa você apenas usar o externo, usar a natureza. Eles não tinham esse olhar. Então, quando falam em termos de conexão com essa natureza, é o olhar para esse meio como algo muito sagrado e genuíno. Então, eles olhavam para esse lado de fora com o mesmo olhar com que eles olhavam para eles e a visão que eles têm do interior deles. Então, o lado de fora se tornava apenas uma extensão de quem eles eram naquele momento, uma extensão da consciência que eles tinham naquele momento. E aí, tudo que eles iam fazer, eles sabiam que as ações que eles iam fazer tinham uma extensão também, porque eles conseguiam enxergar além. E ao mesmo tempo, dentro dessa extensão, dessa presença deles, essa harmonia, eles compreendiam que se eles estivessem em harmonia com o seu interior, o exterior consequentemente também entraria em harmonia. Então era sempre o equilíbrio, o fora estava equilibrado e o dentro também, o dentro estava equilibrado, o fora também. E esse era o nível de conexão que eles tinham, que eles, na época, quando passaram por aqui, tinham e deixaram para essas experiências dos povos que ainda se mantêm, que são os grandes xamãs, os povos mais indígenas aqui, que conseguem ainda, alguns deles, que muito foi perdido, ter essa percepção dessa conexão. E nessa percepção, eles não se sentiam desconectados do meio, era tudo uno. E existia uma harmonia nesse todo. Só que essa profundidade ela foi sendo perdida. Ele traz que, infelizmente, quando chegou a colonização, e ele traz entre aspas, que a colonização que nós entendemos como colonização, eles olham como um período de guerra, um período de muito poder. A colonização para eles foi um período de muito poder, de muita tentativa de querer obter o poder das pessoas, querer obter o poder do meio, assim, dos minerais que tinham ao redor, também dos vegetais. Então essa tal colonização, ele diz, nós não aprendemos de realmente tudo, não está nos nossos livros, tudo aquilo que de fato aconteceu
naquele período que eles tiveram, na época que se adentraram, colonizaram, muito foi perdido. Ele traz com pesar que realmente muito foi perdido naquele momento, e começou a gerar essa desconexão novamente entre o e o externo. Quer trazer para nós hoje é que nós tenhamos a compreensão de que a nossa trilha, a nossa jornada, a qual nós traçamos e percorremos, em muitos momentos nessas direções foi extremamente confusa. Foi extremamente confusa para nós, o que nós trilhamos, passamos, e essa abertura de caminho para que nós possamos chegar aqui onde nós estamos hoje foi muito desafiador para todos nós. E esses períodos, eles acabaram fazendo com que nós não conseguíssemos parar, pensar, refletir o que significa estar aqui, o que significa isso tudo, como nós viemos parar aqui. Então nós acabamos não conseguindo, não tendo esse tempo para parar e para refletir. Ok, eu cheguei aqui, mas como que eu fui parar aqui? Então, da onde que eu vim antes daqui? Porque seria muito limitado vir num espaço de tempo tão curto. E para onde depois? Então, que a partir daquele momento nós acabamos não perdendo nessa nossa trilha, nessa nossa jornada, nós acabamos perdendo esse tempo de parar e olhar, fazer essas perguntas para nós mesmos. E ele traz para nós que essa questão de nós perdermos essa conexão, de fazermos essa pergunta, acaba trazendo para nós uma desarmonia e equilíbrio, porque nós perdemos o sentido um pouco de estar aqui. E que eles, quando uma criança nascia, naquele momento que uma criança nascia, eles de início, eles já ensinavam para aquela criança olhar para o alto e para que ela pudesse ver o tanto que ainda ela não sabe. E que nesse movimento, que quando as crianças nasciam, que eles faziam com elas, fazendo a consciência de olhando para o alto, tudo aquilo que elas ainda não sabem, as crianças conseguiam se colocar, perceber o lugar onde elas estavam, o tamanho delas, mas ao mesmo tempo percebendo isso e sabendo tudo que elas ainda poderiam se tornar, poderiam vir a ser, que é todo o conhecimento que elas poderiam chegar a obter se elas estivessem conectadas em harmonia com esse externo, nessa conexão, nesse contato, nessa comunicação com o externo e interno delas. E aí, nesse lugar, elas cresciam já compreendendo, tendo esse olhar, e ao mesmo tempo ele traz que nós, infelizmente, nós não temos essa orientação. E o fato de nós não termos essa orientação faz com que nós olhemos para o externo, limitado, como se fosse só a matéria, só as pessoas. Então é muito dual, eu olho para o externo, vejo só isso aqui, olho para o meu interno e vejo só isso aqui. Olho só eu como matéria, olho o externo apenas como matéria, não tendo a percepção que existe mais do que só pessoas no meu externo. Eu posso passar o meu olho e ver que tem mais coisa ao meu redor, tem mais vida, que a vida não é só a pessoa, o ser humano, a vida não se corresponde apenas ao ser humano aqui na Terra, mas a vida ela corresponde a todos os outros seres que também habitam essa atmosfera aqui na Terra. E eles tinham esse cuidado com as crianças naquele momento, e que nós acabamos perdendo, e também estão perdendo essa visão de olhar por fora e ver a vida além daquilo que nós olhamos como ser humano e vida. O que eles faziam quando uma criança nascia? Olhavam para a criança, traziam para a criança a consciência, desenvolviam nela a consciência da importância da mãe, da importância que a mãe tinha a elas, porque a mãe, ela deu todo o nutriente a ela, deu a vida a ela, e a mãe fez uma coisa que é extraordinária, que cedeu o corpo físico a elas, para aquela criança conviver no corpo físico que eles tinham como o antro mais sagrado, porque o nosso corpo físico habita o nosso espírito. Então, honrar o nosso corpo físico é importante, porque ele é a habitação do nosso espírito, então é o lugar mais sagrado ao nosso corpo físico. E eles traziam para a criança essa orientação da onde ela saiu dessa mãe, dessa mulher, que deu todo o alimento, toda a nutrição, e veio por esse portal e que dividiu a casa dela, o sagrado dela, junto a essa criança.
Então, esse pequeno ser, ele já crescia honrando esse feminino, honrando o que era de fato sagrado. E quando ele, percebendo esse templo, né, do corpo que era sagrado, percebendo como ele tinha que cuidar desse corpo que é sagrado, e ele então olhava para a vida e para a vida que veio como uma bênção. Isso já acontecia desde quando ele nascia, então ele já tinha a sua orientação quando nasciam, consequentemente, quando eles iam para o mundo um pouco mais adiante, quando eles já cresciam um pouco mais, eles naturalmente, eles projetavam o arquétipo, o símbolo, que é o símbolo da mãe, né, com quem vieram, para o externo, para essa grande mãe, que eles chamam desse grande espírito, e eles honravam essa mãe, que eles chamam de Pachamama, que é o planeta Terra, esse grande espírito senciente. Então, naturalmente, esse movimento era feito na jornada dele, e ele olhava essa atmosfera do lado de fora, honrando, respeitando cada pisada, cada momento com que ele transitava por aqui. E então ele conseguia, o que ele traz, que essa honra a esse lugar, essa atmosfera física, ao planeta Terra, construiu então consciência do que nada que ele experiencia aqui, nada do que ele vive aqui, que ele usa aqui, desde aquilo que ele se alimenta, daquilo que ele veste, nada veio do nada, tudo é dado através dela. Tem a nossa mão na construção, mas os elementos que chegam para a construção de tudo, desde esses cristais e roupa, tudo, gente, aqui vem dos elementos que estão aqui, nesse grande espírito que é senciente, essa grande mãe que é o planeta Terra. E nós chamamos de mãe porque nutre, né? Então eles já olhavam para isso percebendo o quanto que isso era uma bênção na vida, o quanto o planeta era abençoado na vida deles. E eles então compreendiam que até o corpo físico deles, que ele traz para nós no relato, que até o nosso corpo físico é a precipitação dessa matéria que sem a nossa estar próximo à atmosfera da Terra, ao núcleo da Terra, se nós não estivéssemos próximos aqui, nós não conseguiríamos precipitar esse corpo físico que é a casa do nosso espírito. Então, até o nosso corpo físico, sim, essa precipitação vem desses elementos que estão aqui no planeta Terra. E essa consciência, então, desde a base, constrói a eles essa percepção da inseparatividade, essa percepção do uno, do todo. Então, eles conseguem andar por aqui, viver por aqui, conectados, em harmonia, em equilíbrio. Que eles não olham para as coisas apenas como momentâneas, eles não olham como desconectado deles. E quando esse olhar, gente, traz a nós uma transcendência. Sabe quando você tem, uma vez eu trouxe aqui, sabe quando você não é biólogo, mas você está indo na mata, e você está indo lá, eu não sou bióloga, eu não sou geóloga, e nem trabalho com fitoterápicos. Então, quando eu entro na mata, eu olho para aquilo e eu vejo uma coisa. A bióloga vai apontar e fala assim, nossa, olha isso aqui, né? Tal árvore, essa árvore é muito difícil de dar aqui, essa aqui é bem desse local, a raiz dela é assim, daquele jeito. E aos meus olhos passaria desapercebido, mas a consciência, que é conhecimento, que é luz, dá essa percepção que aqui não tem. Quem tem a fitoterapia vai olhar para isso e falar assim, pois é, essa folha dessa árvore, você consegue fazer um elixir de cura, consegue fazer um chá, uma tintura, para você, um emplasto, consegue trazer essas orientações e que o meu olhar passaria desapercebido. Então, quando eu falo em termos de uma expansão de consciência aqui que nós trazemos, ela vem com conhecimento. Expandir a consciência é obter mais conhecimento e expandir, trazer o inconsciente para deixar ele menos inconsciente, mais consciente. Diminuir aqueles 90% que eu trouxe ontem aqui para vocês. Isso é essa conexão que eles tinham. Esse é o nível de percepção. Porque quando você se sente uno com isso tudo, o seu olhar não é só material,
Você não enxerga isso aqui só como matéria, mas você enxerga como um grande espírito. Você enxerga a alma desse lugar, você enxerga o espírito desse lugar. Vocês compreendem aquelas falas que nós falamos, nossa, aquela pessoa parece quando olha, parece que está vendo a minha alma. É aquela coisa que vai além, que vai profundo, porque existe uma consciência que ela consegue ir além desse momento e tempo, dessa precipitação sua da matéria. E isso é conhecimento, a luz e consciência conhecimento. Então eu estimo isso muito, né? Ele traz que foi sendo perdido conforme a dita colonização, que foi o período de guerra, de obtenção, da tentativa de obter o controle sobre as pessoas através do medo, da desordem e da implantação dessa desconexão com isso tudo, com tudo que há. Porque quando você começa a não ter tempo, quando você começa a ter que lutar pela sua sobrevivência, você começa a ficar com medo, se sentir inseguro, e você acaba não tendo tempo ou tendo um equilíbrio interno para parar e trazer essas reflexões. Então foi sendo tirado um pouco de nós esses momentos e nós acabamos indo distanciando-se dessa consciência, e essa consciência foi sendo perdida. Não a consciência perdida, mas nós ficamos limitados nesse aprendizado. Porque veja, no começo do vídeo eu falei que eles ensinam as crianças desde pequena, eles já trazem essa linha de raciocínio. Então a criança, evidentemente, ela vai olhar dessa forma e ela vai naturalmente ter uma evolução muito maior daquele que foi lá atrás. Mas o fato de nós perdermos essa sabedoria, que é uma tecnologia, nós acabamos também tendo mais dificuldade em conseguir fazer esse manuseio. Eu não sei para quem está aqui assistindo, mas pode ser que nós, vocês, não tiveram essa orientação quando eram pequenos, dessa nossa conexão, desse meio estar conectado com nós. E aí vocês podem realmente dizer que de fato não teve, e hoje é mais desafiador construir, mas não é impossível. E aí ele vem trazendo, para finalizar, assim, indo com o final, ele vem trazendo que essas 4 direções, e ele traz como 4 direções de consciência no nível cósmico, é porque nessas 4 direções você tem 4 jornadas da sua vida. Então ele traz que em uma jornada você percebe-se, você tenha o despertar da sua visão, da sua percepção de como você enxerga as coisas, como você vê as coisas. E em outro momento eu vou trazer um pouco para vocês um pouco mais sobre isso, porque as 4 direções trazem elementos de animais, água, fogo, que eu vou falar amanhã sobre os elementos e elementais. Mas traz um pouco mais sobre muitas outras questões. Eu vou focar apenas em uma, em outro momento, em uma direção, a direção do norte. Em outro momento eu foco sobre esses outros pontos que são as outras direções, que o xamanismo traz pela mente. Então ele traz que nesses nossos 4 momentos, eles têm para eles que existem 4 grandes momentos na nossa jornada aqui. Que é o momento que nós estamos desenvolvendo a percepção da visão, a forma que você enxerga, aqueles momentos que nós enxergamos com clareza, às vezes não enxergamos com clareza. E qual é a forma que você enxerga? Você enxerga com um aparelho humano, ou você já consegue trabalhar em você esse enxergar além, esse enxergar que ele é cósmico, multidimensional, porque ele enxerga com o terceiro olho, ele enxerga com a alma, é a sua alma que vê, não é o seu humano, é a sua alma que percebe. Então ele traz que existe um momento da nossa jornada evolutiva que nós vamos ter que trazer esse despertar para essa visão que é além. A outro aspecto desses 4 direções, ele fala que é o sentir. Que em um momento nós também vamos precisar desenvolver o nosso sentir. E é a forma que eu sinto e como eu me sinto e como eu trabalho esse sentir, essa percepção do meu sentir. E esse sentir, ele está mais conectado ao meu humano, que é nos níveis mais inferiores, de desejos e assim por diante, que é o que nós estamos galgando e vencendo, ou nós estamos já evoluindo para um nível de sentir que ele sai da emoção e ele entra num sentir
que é aquele conectado com os sentidos, que é esse sentir mais elevado, que é quando a alma, você está mais conectado ao seu aspecto de alma, você consegue sair do núcleo das emoções, que são do estômago para baixo, o chakra, né, do plexo solar para baixo, e você começa a subir do cardíaco acima, é onde você tem os sentimentos, que esse sentir vem daqui. Quando você está mais conectado, essa região de baixo, mais a emoção, que é a mais forte, mais conectado aqui, a matéria, é você conseguir fazer essa diferenciação da onde você sai e para onde você quer ir. Então eu falo que esse é um ponto desses 4 da nossa jornada, onde nós todos vamos precisar desenvolver e que nós todos já vivemos em nossas muitas, né, trilhas e jornadas e eu não gosto de falar outras vidas porque para mim é uma que ela tem vários momentos, várias identidades, várias materializações nossas. E o terceiro ponto, essa terceira direção, é quando nós já conseguimos fazer o processo de expressão. Como nós nos expressamos? Qual parte minha se expressa? Então, é aquela parte minha que eu estou desenvolvendo, que eu estou lapidando, evoluindo, que é a minha parte humana, minha consciência humana, ou eu já consigo me expressar com a minha alma que se expressa. Então, nessa nossa jornada evolutiva, nessa nossa trilha da vida, nós em um ponto vamos trabalhar isso em nós, nesse desenvolver quem que expressa através de mim. É o meu humano que está expressando, a minha mente tagarela, ou é a minha alma que já eu consigo estar mais conectada ao meu nível de alma, e é ela que fala através de mim, é ela que move os meus lábios e que leva informação. E que nessa nossa jornada de vida, de história, todos nós passamos por esses momentos, e esses momentos são muito importantes. E o quarto momento, essa consciência da conexão é o quarto caminho, é o quarto ponto dessa linha, que é quando a forma como você se conecta. Qual é a forma que você se conecta? A forma que você se conecta diz sobre em que estado você está de consciência, diz que estado você está momentâneo, porque a forma que você se conecta em um ponto da sua jornada, ela pode ser daquela conexão que é só beleza. Só, sabe aquele rapidão matéria, assim? Ok. É aquela coisa, nem vi, nem sei quem foi. Quem foi? Cumprimentei, nem sei. Aquela que não é conexão, é só um passar. Todos nós passamos por níveis de conexão. E aí nós vamos galgando, nós vamos adicionando níveis mais evoluídos de conexão até o ponto que ele traz aqui, que é o ponto nessa conexão que ela é profunda, que ela é de alma, que é aquela conexão que você enxerga além daquilo, e essa que é o cardíaco. Então essa conexão ela é profunda e o conhecimento vem através dessa conexão, através de você. A conexão ela também está ligada ao nível de consciência, então em um momento a forma com que eu me conecto comigo, com o externo, com os outros, ela vai mudando, e eu também vou precisando entender que existem momentos que eu me conectei de uma forma mais vazia, existem momentos que eu consegui me conectar de uma forma mais profunda, mas que nesses momentos dessa conexão, você também está evoluindo. Então ele traz para nós para que esses níveis, esses 4 pontos da forma que eu vejo, me expresso, sinto e me conecto, está conectado a essas 4 direções, e que em um momento na nossa jornada de vida, desde a criança, adolescente, ao adulto e ao sênior, né, que é a nossa sabedoria em si, essas 4 figuras são importantes para nós no nosso desenvolvimento, onde cada uma desses pontos da expressão, da conexão, da visão, do sentir, eles vão ser atuados, eles vão aparecer, e esses elementos em nós vão sendo lapidados, e essa lapidação ela é muito importante ser dada através da presença divina que habita em nosso coração. Quando nós temos o desconhecimento desse eu sou, dessa fagulha divina que habita em nosso coração, nós fazemos esse processo de estar por aqui, passando por essas fases, construindo essas percepções da visão, fala,
sensação, sentimento, sentir, né, e conexão, mas de uma forma muito material, dual, e aí nós não conseguimos evoluir o tanto que nós podemos, nós não conseguimos pegar o nível de consciência na grandiosidade que nós podemos. Então, o ponto extremamente importante é essa conexão, essa percepção dessa conexão com essa parte dentro de nós, que é essa divina presença, e que ela nos oriente a desenvolver esses aspectos da nossa jornada que nós temos em cada momento do nosso despertar, que é desde a criança, o adolescente, o adulto e o sênior. E que nesse processo nosso aqui, dessas 4 direções, nós vamos lapidando o nosso interno, e se nós não estivermos conectados, perceptivos dessa presença em nós, que é o divino, que essa presença divina eu sou, que é a fagulha divina em nós, se nós não tivermos essa percepção, nós vamos olhar e não conseguir fazer o movimento, não conseguir subir de nível. Então nós vamos sempre carregando a criança, puxando a criança ladeira abaixo, puxando o adolescente, ficando coisas no adulto, chegando ao nosso processo de sênior, às vezes mais frustrados e não conseguindo ter aquela sensação assim, ok, usei bem o meu tempo, fiz tudo assim que eu sinto que realmente eu me predispus a fazer. E eu acho que essa é uma sessão muito doída para nós, né? Quando chegamos nesse lugar, que é onde você tem que só elaborar e compreender que era tudo que podia ser feito e que nesse próximo momento você vai estar mais desperto e assim por diante. E, bom, para ir finalizando com vocês, porque eu coloquei 4 direções, eu vou falar sobre a direção norte, que é o que nos norteia. E um fato bem importante dessa direção norte, que ele traz, nessas 4 direções, que são as nossas 4 vivências na nossa jornada evolutiva, que eu achei interessantíssimo e eu resolvi colocar isso na vivência, construir uma vivência direcionado a trabalhar a consciência nessas 4 direções, para conseguir liberar o aspecto que ficou lá atrás, no passado, com essa força desses povos andinos e do coletivo, do xamanismo. Ele traz sobre essa direção do nó do norte. Eu achei uma lenda que fala sobre o búfalo branco, que vem falando sobre esse processo de despertar. Então ele fala que teve a importância, né, do nó do norte, que é a sabedoria, que é um desses nossos momentos de desenvolvimento da nossa sabedoria interna, que teve em um momento da jornada dos povos andinos, houve um momento onde existia uma desconexão com tudo que aconteceu. Eles também foram perdendo um pouco a esperança, porque não existiam só eles, existiam muitas outras pessoas e o interno influencia o externo, então muita coisa começou a acontecer no planeta e começou a acontecer essa desconexão. Em um momento tem essa lenda que chegou uma mulher, que é o arquétipo da mulher que eles trazem na lenda, que ela vinha carregando um pelo assim de um búfalo branco. E ela chegou com uma presença muito forte, imponente, conectada. Porque esse nó do norte é o nodo da sabedoria e da conexão, e a conexão com o grande espírito. Então quando ela chegou, ela nunca tinham, geralmente os xamãs eram homens, então nunca tinham visto uma mulher que detinha a sabedoria e a consciência e o poder do espírito. E isso foi um susto. Então quando ela chegou, com essa pele de búfalo branco, e os andinos, os xamânicos, eles têm muito esse olhar para o búfalo branco como um dos animais mais importantes na jornada deles, assim como as penas, a águia, mas eles olham para o búfalo branco com uma extrema importância, porque é o que traz muita sabedoria. E ela chega dizendo que ela veio trazer o renascimento e a harmonia mundial. Então eles perguntam, eles ficam confusos e ela fala para eles que eles se perderam dessa conexão com o grande espírito há muito tempo. E essa desconexão com esse grande espírito fez com que tudo isso, essa escuridão, período de escuridão,
esse momento de desarmonia com as pessoas fez com que virasse o caos e que ela iria trazer a união entre os filhos, entre todos os filhos e a terra, e que nessa união das pessoas, que são os filhos da terra, né? A união dos filhos da terra e essa conexão novamente com esse grande espírito é o que traria esse período de paz, porque ela veio trazer, ela veio falando que eu sou a verdade, eu sou o espírito da verdade, e eu venho trazer essa informação a vocês. E na lenda, eu acho que é uma lenda bem grande, né, um grande texto, mas sintetizando o poder dessa lenda, e que ela tem uma similaridade também com outras lendas em outros lugares, mas ela traz esse esquecimento da ligação que nós tivemos muito fortemente com esse grande espírito, que é o alto e o aqui de baixo, é o grande espírito do alto, do céu, do grande Pai, esse grande espírito que nós olhamos aqui, que é essa grande mãe, que é tudo uma só coisa, mas como nós estamos na dualidade, nós dividimos, né, isso, mas é tudo junto, e ela vem trazer como é importante nós fazermos essa reconexão com essa grande força, com esse grande espírito que é o da Terra, que é com a energia da mãe, que dentro de nós a energia do feminino, mesmo homens e mulheres, todos têm o feminino e o masculino, que é essas energias yin e yang, que é o mais introspecção e mais ação, todo, porque é unicidade. Então, que fazer esse retorno a essa conexão de amparo a esse grande espírito é o que traz a paz novamente. E eu recordo também lá no Peru que teve um homem o Yuri, que é o nosso guia, e ele trouxe a lenda da águia e do condor. E ele dizia que quando a águia do norte ela encontrasse o condor que vem do sul, quando eles se encontrassem, que é o elemento da mente, a águia, e o condor é o elemento do coração. Eles têm muito forte, né, a conexão com o condor ali, no Peru, esses povos. Ele faz, quando essa conexão entre a mente e o coração, elas se fundem, nós encontraríamos o mundo e nós encontraríamos um período de paz e tranquilidade. E quando eu li sobre essa lenda, né, da mulher do búfalo branco, que ela vem falando sobre esse despertar, essa conexão, essa importância dessa conexão com o grande espírito, eu compreendi que essa conexão da nossa mente, do equilíbrio da nossa mente e do equilíbrio das nossas emoções, essa fusão, ela tem que se dar, ela tem que acontecer, e ela precisa de um elemento aqui no meio para acontecer, que é essa conexão com o grande espírito, que é com algo superior, algo sublime, que é com a consciência do divino dentro de nós, que é quando nós nos conectamos e achamos o divino dentro de nós, nós começamos a equilibrar o pensamento, nós começamos a equilibrar as emoções e aí a usar ambas em prol do nosso desenvolvimento aqui, do nosso equilíbrio e harmonia. E na minha mente, lógico, que eu gosto de imaginar imagens, como se você, sabe quando você toma um medicamento? Na aula de farmacologia eu tinha, quando você usa o medicamento vai lá e é preciso de uma enzima que faça a junção para que o medicamento entre no interior da célula. Então é preciso de alguma coisa aqui no meio para fazer essa junção, senão se você trazer para cá, ela não tem absorção. E eu realmente, quando eu vi, nossa, esse terceiro elemento, tudo tem uma pirâmide, sabe? Sabe aquela pirâmide, o equilíbrio? Então, a nossa mente, ela vai começar a se equilibrar quando nós entrarmos nessa conexão com esse lugar que é o grande espírito, que é a presença divina, quando nós percebermos que a mente, ela não pode ser conectada só ao que está aqui, na matéria. Se você ficar só olhando para o que está embaixo, e essa foi uma orientação que chegou para mim uma vez, para que eu pudesse também fazer minhas evoluções, que se fica olhando aqui apenas porque está aqui embaixo, você facilmente se perde. Se você só ficar olhando para aqui, a linha do horizonte, aqui embaixo, você se perde. Você precisa olhar acima, você precisa olhar para o alto,
fazer uma conexão com algo sublime, algo divino, para que você possa não perder a sua rota. E a gente consegue perceber na Marinha que eles olham a constelação, então quando eles não têm aqui uma bússola, tem um direcionamento, eles vão para o alto. Então deixa eu ver qual que é a estrela do norte, porque eu vou conseguir saber onde eu tô. Eles olham para o alto. Se você ficar olhando muito para baixo, muito aqui, você se perde, porque é tudo muito pertinho, então quando você tem uma visão mais abrangente, ficou mais claro, eu percebi. E isso fica claro, então quando nós também conseguimos, através das nossas emoções, perceber o que significa essas emoções, e em vez de ser sucumbido por elas, trabalhar e entender o que elas querem nos dizer, compreender elas, se conectar com elas no nível que lhe transcende, que é, ok, as emoções estão aqui, mas o que significa isso? Do que são feitas essas emoções? Do que essas emoções são feitas? E será que eu sou essas emoções? Ou eu sou aquela que percebe essas emoções? Quando eu começo a ver que esse sentir é ferramenta, de orientação para o meu espírito e para o meu humano evoluir, eu começo a perceber que a emoção ela está aqui, mas ela não é quem eu sou. E até o nosso sentimento mais nobre e genuíno não é nosso. Quando você sente amor, você está sentindo o divino em você nessa sensação. Quando você sente a raiva, você está sentindo uma distorção que vem na sensação de incômodo. E aí você percebe que você consegue trazer uma nova forma de enxergar e perceber o que você percebe aqui, como o sentir no decorrer das suas emoções. E isso se dá quando você tem essa conexão com esse grande espírito. E como traz a lenda, vem nessa figura, eu entendo que vem na figura de mulher justamente porque é o que traz essa interiorização, essa percepção, é a energia que traz a conexão, porque a energia yin do feminino, né, no Fala Amor, Fala Feminino, a energia yin, que é o feminino em nós, ela é a rendição. Então, para você se conectar, você tem que render o seu humano, render o controle e conseguir conectar a algo superior. Se você ficar indo fazer a busca assim, tentando buscar a informação não vem. É a ação. Então, para você fazer isso, você tem que soltar. E é a energia aí. E tanto o homem como a mulher tem as duas. Então, o homem tem que usar a sua frequência dessa energia, que é tudo parte do mesmo bolo, mas aqui para ficar mais didático, como nós estamos na dualidade, nós separamos, mas vai ter que fazer acesso a essa frequência da mesma forma que você faz acesso na cromoterapia do azul, do laranja, do amarelo. Você vai fazer acesso a essa frequência para conseguir render-se e receber a informação. Que o seu coração receba a informação, você recebe porque você está no humano. Então, como está no humano, você é o último que recebe a informação. Você é o último aqui que tá sabendo das coisas. Tudo lá já está acontecendo, já está se organizando. Você é o último que recebe a informação, porque você é a materialização. Seu corpo humano, a sua personalidade é a materialização de muitos aspectos, né, que estão aqui nos seus corpos sutis. Vem descendo, materializando com um funil e condensou o seu corpo físico. Muito belamente, né, gente? Então, você é o último. Então, como você é o último, se você está aqui no humano, você para e se conecta, se abre a receber. E aí você traz para o discernimento, tá? Deixa eu ver se essa percepção ela está conectada, se ela não é um tanto ilusória, se ela faz sentido, se ela se encaixa. E aí você faz o movimento de deixa eu perceber. Mas esse primeiro, a princípio, é esse soltar. Então, eu imagino que vem nesse arquétipo, vem nessa simbologia, porque o que nós precisamos justamente nesse momento é soltar as armas, soltar as espadas, soltar a arma de fato e apenas perceber o que não está sendo possível ser percebido. Tem um outro ponto interessante também dessa lenda, que ele traz que esse aspecto, esse búfalo branco, ele chega como se fosse um raio de luz.
E ela traz na lenda que ela vem como, eu sou um raio de luz, uma frequência alta, luminosa, chego como um raio de luz para fazer esse movimento. E eu compreendo esse momento nosso planetário, que é onde nós estamos recebendo essa quantidade, essa enxurrada de frequências de energia, aonde o nosso planeta está traçando no cosmos, ele está se aproximando mais de uma irradiação que vem do Sol. E luz é consciência, é frequência, então nós estamos tendo que se utilizar. Então tudo que está aqui embaixo está tendo que se movimentar e sair. E para justamente conseguir enxergar aquilo e perceber aquilo que nós não estamos percebendo porque acabamos perdendo essa linha de rota de raciocínio. E eu achei isso muito incrível e belo, gente. Eu realmente hoje eu gostaria muito de trazer para vocês esses pontos para que nós possamos perceber como é importante retomarmos essa conexão com o externo, com o meio, com a vida, com o todo, para que nós possamos, primeiro, não explodir o planeta, mas que nós possamos ter ganhos de consciência, para que nós possamos realmente findar um processo aqui com um outro patamar. Sem essa visão, dificilmente nós conseguimos subir de patamar. Quando eu estive no Peru, que foi o que me fez, eu não sabia o que eu ia fazer, mas me fez chegar aqui e dar início a essa vivência, foi que eu fui lá e conversei tinha um pajé, que eu vou chamar de pajé, um xamã, eu vou chamar de pajé porque eu não sei se eles têm um nome específico para tal. Se vocês souberem, podem me escrever aqui. Mas quando eu estive lá, eu tinha a possibilidade de você poder se consultar com um xamã, e nós fizemos um ritual de prosperidade para a Mãe Natureza, para agradecer tudo que ela nos dá e também ao mesmo tempo pedir, né, pelo mundo. E outro dia você podia fazer essa consulta, né, esse atendimento, e eu, claro, quis fazer. E no atendimento eu fui lá e falei para ele assim, pessoal, essa aqui é a minha situação, eu gostaria muito de ajuda para conseguir me trazer esse direcionamento, essa orientação. Eu sei que tem uns entraves, eu fui conversando com ele. Gente, eu não tinha a noção da potência e da força que é uma bênção, que tem uma bênção. Sabe quando você apenas tem na sua orientação que é limpa, que tem que limpar porque tá sujo, isso vai te dar mais leveza? Mas quando ele parou e ele começou a fazer uma reza, trazendo a frequência da mãe, que eles chamam Pachamama, né? A frequência da terra, trazendo a frequência da terra, começou a abençoar e fazer uma reza que eu senti como se estivesse tirando uma coisa minha, que era assim, processos do passado, possivelmente o que eu vivi ali, né, de dores do passado nosso, que ficam na nossa linha de tempo. Aquela bênção que ele fez, eu senti como se estivesse tirando alguma coisa das minhas costas. Por isso que eu foi bem particular da lombar das costas, eu entendi que era realmente o processo passado meu. E quando ele terminou de fazer essa bênção, eu fiquei, sabe quando você fica até no modo assim, não sei nem o que falar, o que fazer? Pelo choque que eu tive, pelo poder que uma bênção tem. E aí eu agradeci, ele, tipo, levantada, ele me abraçou, e falou assim, agora você volta pro seu povo e leva essa cura de volta. Leva essa cura com você e cura o seu povo. Aí na hora que ele falou, eu pensei, mas que cura? Sabe quando você não consegue nem entender o que você ia fazer com aquela informação, com tudo que eu fui revivendo de histórias minhas lá? Eu não sabia, eu fiquei um mês tendo dificuldade, ia deitar, acordava meia-noite como se estivesse dormindo a noite inteira, não tinha sono, depois tinha muito sono, eu fiquei, pensando aquelas crianças tentando salto evolutivo que muda o sono. Fiquei um mês praticamente, foi no final do ano passado, e aí eu mudei totalmente meu trabalho, e mais uma vez eu tô também fazendo uma outra reformulação, que chama no próximo final de ano, outra reformulação pro próximo ano já, deixando algumas coisas para seguir minha jornada de alma, e eu não tinha noção de como forte era uma bênção.
E então, nesses últimos meses, eu fui entendendo o que foi aquilo na minha vida e o que significava levar essa cura adiante, o que significava isso, que é o processo dessas vivências que eu vou começar a fazer agora, que é justamente abençoar. E o que ele traz aqui no dia de hoje, para nós irmos finalizando, para que nós possamos entender que quando nós olhamos, que é uma coisa que passou, eu até esqueci de trazer para vocês, mas deve ter sido genuíno eu trazer nesse final. Ele trouxe para mim hoje que quando nós olhamos para o passado e nós olhamos com dor para o nosso passado, nós olhamos às vezes com pena, com rancor para o nosso passado, que justamente é para a nossa consciência, nós evidentemente vamos trazer isso e criar isso para o nosso futuro, porque é o que está na nossa mente. Então, o que nós temos a fazer é abençoar quem nós fomos, abençoar tudo que nós passamos, o que nós vivenciamos no nosso passado, toda a nossa história, toda a nossa trilha, nossa picada, sabe, na floresta, todos os momentos nossos, o que nós fazemos de melhor é olhar para trás, olhar para aquele lugar e abençoar. Abençoar quem um dia eu fui, abençoar a todos aqueles que passaram pela minha jornada, independente do que aconteceu, abençoar, gente. O ponto é abençoar. E ele traz, se nós fizermos isso, e foi aí que eu lembrei do que eu vivi lá no Peru, se nós fizermos isso, nós estamos consequentemente trazendo uma bênção para o nosso momento atual, para o agora, e no futuro nós vamos criar bênçãos na nossa vida. E aí nós temos esse movimento que ele é harmônico, e então consequentemente também nós vamos nos desconectar da autossabotagem, nós vamos nos desconectar de muitas coisas só pelo fato de nós abençoarmos tudo que nós vivemos, abençoarmos a nossa inconsciência, abençoarmos também o que nos doeu, porque é difícil às vezes olhar e ver que nós erramos, então é abençoar, saber que aquilo foi o que podia ser feito, abençoar, passar um ponto ali e ok, a partir de hoje eu abençoo a minha vida, eu me conecto, porque hoje eu sei que a fonte criadora existe no coração, eu abençoo tudo que eu fui, abençoo o que eu sou e abençoo então consequentemente tudo que eu serei um dia, e nisso já estou co-criando. E quando você vai se desconectando desses lugares, as pessoas também começam as pessoas que estão conectadas ao liame, né, que fala de dor, começam a se desconectar dessa jornada, da sua vida, e você segue, e você começa a seguir, e inevitavelmente sua jornada vai ser mais leve, mais harmônica. Então é abençoar. Esse é o recado de hoje para vocês. Eu espero que tenha sido útil. Levem para o de vocês todo esse ensinamento e se sentir no coração, compartilha, porque tem umas coisas que nós escutamos, vemos e às vezes nós sentimos que alguém, nossa, aquela pessoa veio na minha cabeça. Eu envio, compartilho, porque uma semente vai ser sempre plantada lá. Obrigada, meninas. Obrigado, gente. Um beijo para vocês. Fiquem com Deus. Uma ótima noite e até amanhã com a energia e a sabedoria, a tecnologia do povo celta, os elementos e os elementais. Vejo vocês amanhã. Beijo, gente. Tchau, tchau.